Olá, meus amores, mais um vídeo Aprendendo com Jesus com Luana, né, da zona rural. Vamos hoje falar sobre, né, Caim mata Abel. Caim matou seu próprio irmão Abel. E nós vamos meditar na palavra hoje para aprender um pouco sobre, né, o porquê Caim matou seu próprio irmão Abel. Vamos lá para mais um vídeo com Luana da zona rural, né? Vamos aprender com Jesus, porque é o título, né, desse canal, o foco é aprender com Jesus, aprendendo, lendo, buscando conhecimento na palavra de Deus, né? Porque não tem um professor melhor do que Jesus, né? Então vamos ler mais a palavra, praticar e faça o mesmo, porque vai ser muito bom e interessante. Eu lendo a palavra do Senhor Jesus hoje, né, aqui em Gênesis 4, né, eu entendi um pouco, quero passar para vocês. E também se você entendeu alguma coisa, né, leia aí também, medita aí também, vamos junto, né, aprender do Senhor Jesus, da palavra dele. Então vamos para mais um vídeo. Se você puder, comenta, compartilha, curta esse vídeo e vamos lá levar a palavra do Senhor Jesus, né? Deus abençoe. Vamos para mais um vídeo. Vamos ler agora em Gênesis 4, que diz assim: Então Adão teve relação com Eva, e ela engravidou e deu à luz a um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela: com a ajuda do Senhor consegui um filho homem. Depois voltou a dar à luz a luz e nasceu seu irmão e chamou de Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas como as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor agradou-se de Abel, da sua oferta, mas não de Caim, nem da sua oferta. Por isso Caim ficou enfurecido com seu irmão. A palavra do Senhor Jesus vai nos falar, né, que Eva teve seu primeiro filho chamado Caim, mais Adão. E depois teve seu segundo filho, que era Abel. Abel era um menino, né, bom, um menino que era pastor de ovelhas. E Caim, tipo um agricultor. E aí teve um certo dia que eles ofereceram uma oferta ao Senhor. Caim, ele levou o que ele queria levar, pegou qualquer coisa de qualquer jeito. E aí ele pegou e ofereceu ao Senhor. Só que Abel, ele escolheu o primeiro para o Senhor. Ele escolheu o melhor para o Senhor né, daquelas coisas que ele fazia, né, dos rebanhos, que ele era pastor de ovelhas. Então ele escolheu as melhores ovelhas, as primeiras ovelhas para o Senhor, deu como primícia ao Senhor, e o Senhor recebeu. Deus, ele não é Deus de resto, de migalha. Deus não é Deus do acaso. Deus não é Deus de qualquer coisa. Deus é o Deus poderoso. E aí, o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, porque o Senhor viu, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor vê o que a gente faz. E não adianta se esconder, porque o Senhor vê todas as coisas, vê os nossos corações, conhece nossos corações, sabe o que a gente vai falar. E ali o Senhor se agradou do que Abel fez para ele, mas o que Caim fez, ele não se agradou porque ele viu. Né? O Senhor recebe algo quando nós oferecemos a Ele, quando é limpo de coração, quando é o melhor para o Senhor. E aí ele começou a ter raiva de Abel, Caim começou a ter raiva de Abel, até que ele planejou a morte do seu próprio irmão, até que ele matou o seu próprio irmão. Ele matou o seu próprio irmão chamado Abel. Né? Caim matou o seu irmão chamado Abel. E aí o Senhor viu. E aí, quando o Senhor viu, né, que Caim tinha matado seu próprio irmão Abel, o Senhor viu todas as coisas, e aí ele teve uma punição, né? Caim teve uma punição muito grande, né? A qual a palavra do Senhor vai nos falar, né, aqui, fortemente, que Caim não disse ao Senhor: esse castigo é pesado demais para mim. Hoje me expulsa dessa terra que tenho exclusivo, e terei de mim esconder da tua face. Serás um fugitivo errante pela terra. Então ele, né, ficou com o sangue do seu próprio irmão na sua mão. E ainda fala assim, ó. Só que quando ele ficou com o próprio sangue do seu irmão nas suas mãos, aonde ele ficou com uma marca que onde ele chegasse, muitos iam saber que ele era um matador, que ele tinha matado alguém, né? Aquilo não ia sair mais jamais da vida dele. Só que ele, né, falou ao Senhor que ele poderia ser morto. E ele fala assim:
né, que onde ele fosse, alguém podia matar ele, onde visse, alguém visse ele ia matar ele, só que o Senhor ainda deu uma proteção a ele, que fala assim: mas o Senhor respondeu: isso não ocorrerá. Se alguém matar você, será castigado 7 vezes mais, né? O Senhor colocou em Caim um sinal de edificação para impedir que fosse morto por alguém que o encontrasse. Assim Caim afastou-se da presença do Senhor e foi estabelecer na terra de Nod. Então o Senhor, ele ainda deu uma proteção a ele, né, a qual Caim matou Abel, e aí o Senhor, né, falou que o sangue jamais sairia da mão dele, ele ia ficar com aquela marca, né, acho que se eu não me engano também ficou a marca na testa dele, e aí do sangue de Abel. E aí ele ficou, né, quando o Senhor se manifestou para ele, ele pensou que o Senhor, né, ia matar ele, mas o Senhor não matou ele. O Senhor ainda disse que quem matasse ele ia sofrer 7 vezes mais. E por que o Senhor colocou essa proteção em Caim? Porque Caim matou seu irmão com inveja, né, ficou com inveja do seu próprio irmão, matou ele. Será que ele não poderia ter uma punição maior ou o Senhor matar? Vamos lá. Eu também fiquei sem entender essa palavra, porque eu pensei, meu Deus, ele mata seu próprio irmão, e o Senhor ainda vai e protege. O Senhor fala que nem fala aqui, né? No 4, Gênesis 4, o 15. Mas o Senhor lhe respondeu: isso não ocorrerá. Se alguém matar você, será castigado 7 vezes mais. Caim fez errado, Caim matou, e quem matasse Caim ia ser castigado 7 vezes mais. E eu fiquei sem entender. Mas vamos lá, você vai entender comigo agora. Por que eu entendi que o Senhor protegeu Caim de ser morto? Porque ali tinha acabado de gerar estava começando a gerar uma nação, a qual era Adão no jardim, tinha Eva, né, tinha Adão no jardim. O Senhor fez Eva da sua costela para ser, né, para viver junto, para o homem viver com sua esposa ali, que ele necessitava de uma companheira. E ali, como através do pecado, através da serpente, que ela foi comer do fruto, e aí o Senhor deu uma punição, né, que foi através desse pecado que hoje nós vivemos. E aí eles, né, teve uma ordenância que Eva sentiria dor no parto e o homem ia trabalhar para viver do seu próprio suor. E aí ele estava começando a gerar, foi o primeiro filho de uma nação, o primeiro filho. E aí veio o segundo ele foi e matou. Se seu pai matasse, um exemplo, Caim, seu pai, se Adão, né, se revoltasse, fosse matar, vou matar Caim porque Caim matou meu outro filho. E aí ia ficar Eva. Eva ia querer matar Adão. Ou, né, ia ser assim, ia destruir, ia acabar com aquela nação. Se o Senhor disse que ia multiplicar, que ia ser nação grande, numerosas, como é que o Senhor ia permitir que Caim fosse morto? Quem ia matar Caim? Ia ser ou sua mãe ou seu pai, porque não tinha mais ninguém, estava começando uma geração ali. Estava começando a geração. E nessa começo de geração resistiu a primeira morte. A primeira morte que foi de quem teve a dor da morte foi Abel, que teve a dor da morte, né? O primeiro a morrer na Bíblia, né? Começando de Adão. Então, o Senhor não permitiu que ninguém matasse ele, porque senão, em vez de crescer aquela geração, ela ia ser encerrada, ela ia terminar ali. Porque já pensou que quem ia matar ele? Só o pai ou a mãe. Se um matasse os outros, o outro ia querer matar o outro, e aí ia acabar aquela geração. Em vez de multiplicar, ia se encerrar. Porque estava Adão e Eva ali para produzir filhos, através dos filhos deles, eles ir produzindo também para ir crescendo aquele povo, né? Aquela nação de pessoas. Então, por isso que o Senhor protegeu, né, Caim. E também, quando Eva e Adão fossem ter filhos, as filhas ou filhos, que fala que teve vários filhos, eles poderiam se revoltar quando soubesse que Caim tinha matado o seu irmão. Eles podiam querer um matar o outro, ia viver uma guerra, uma destruição. Então, por isso que o Senhor selou Caim, para que ninguém tocasse nele com essa promessa, que se alguém né, tocasse nele, ia ser castigado 7 vezes mais, porque senão ia acabar aquela nação, não ia crescer, não ia se multiplicar. Então, por isso que o Senhor poupou a vida de Caim. Mas Caim teve o preço dele a pagar. Caim, ele não foi uma pessoa boa, né? Ele começou a fazer maldades, mas o Senhor é misericordioso. Então, que nós possamos a cada dia, né, ter vigilância, porque a inveja, ela é pior do que uma obra de macumbaria. Ele teve inveja na simples coisa. Caim poderia simplesmente fazer que nem seu irmão: vou tirar aqui a melhor raiz dessa terra, vou tirar o melhor fruto dessa terra, vou dar para o Senhor, ou o primeiro que colocar, né? E ele não, ele trouxe de qualquer jeito, de qualquer forma, deu de qualquer jeito ao Senhor Jesus. E Abel foi diferente. Abel trouxe os primeiros para o Senhor, trouxe os melhores para o Senhor.
Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, quando você tiver disposição para dar algo a Deus, não dê de qualquer jeito, não dê resto, dê aquilo que você pode. Ah, Deus só recebe tudo de bom e melhor, não. Você está esquecida da oferta da viúva, ela tinha a menor oferta e foi que o Senhor recebeu. É quando nós damos de coração, quando nós damos de amor, de carinho, quando nós damos, né, perfeitamente para Ele. Não dá com nenhuma mão na frente ou atrás, nenhuma olho, vou dar isso aqui, mas se arrependendo depois. Ah, vou fazer isso, mas eu não era para ter feito isso, com dúvida no coração. Não, nós temos que se dedicar para o Senhor, fazer o melhor para Ele, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Deus, Ele é merecedor do melhor, porque Ele é merecedor do melhor, porque tudo que você tem de melhor nessa terra, ou de ruim, né? De ruim não, de melhor. De ruim é de Satanás, mas de melhor é de Deus. De ruim é aquilo que às vezes a gente procuramos, queremos para nossas vidas, e que o inimigo coloca nas nossas mãos, a gente já recebe. Mas o Senhor, Ele não dá nada de ruim para mim e para você. O Senhor dá o melhor. E por que nós temos que dar ao Senhor de qualquer jeito, fazer para o Senhor de qualquer maneira? Não, dê sempre o melhor ao Senhor. Mas mesmo que você dê sempre o melhor ao Senhor, vai ter alguém com inveja de você, vai ter alguém que vai falar mal de você, vai dizer que você é o bom, que você é isso, você é aquilo. Mas não olha para isso, não olha para isso, olha para o Senhor, porque o alvo, né, meu e seu aqui é adorar o Deus poderoso, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Então vamos estar na vigilância a todo momento, a todo tempo, porque a inveja ela não vem de longe, a inveja vem de próprio dentro da nossa casa, como já começou aquela geração ali, e um irmão já mata o outro porque de inveja. Então hoje nós temos que estar vigilante a todo momento, né? Porque a inveja é algo terrível, é algo terrível. Então vamos ter vigilância a todos os momentos. Então, se você entendeu a palavra, amém. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Se vocês puderem, me ajuda, se inscreve nesse canal aí e vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos buscar conhecimento na palavra do Senhor Jesus, porque não tem uma coisa melhor do que a gente buscar conhecimento na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus livre de todo o mal, que Deus abençoe, que nós possamos a cada dia, né, invocar o nome santo do Senhor Jesus. Se você puder, se inscreve, deixa seu like no canal. Muito obrigado, Deus abençoe, fique com Deus.